Você vai poder ampliar o seu conhecimento acerca da Bíblia, da Palavra de Deus. Vai poder conhecer e pesquisar com profundidade o que está por detrás de cada versículo, cada parábola, cada profecia da Bíblia Sagrada. Vai também poder estudar a Bíblia em qualquer tempo ou local, de acordo com a sua agenda. E também receberá um certificado de conclusão de curso dado pelo UNASP. Por apenas R$ 59,90, você vai poder conhecer a Bíblia de maneira mais profunda e eu terei o privilégio de ser o seu companheiro de jornada nesse estudo aprofundado da Palavra de Deus. Então, acesse o link e saiba mais. Você que está começando a estudar a Bíblia agora, ou você que já estuda, vai se deparar com muitas passagens estranhas da Bíblia. Eu fiz uma outra live aqui só explicando expressões esquisitas da Bíblia Sagrada. Pois vai mais uma aqui, relacionada à vida de Jesus. Jesus certa vez estava estrada fora, quando um jovem chegou até ele e falou assim: Senhor, eu te seguirei por onde quer que o Senhor for, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Aí Jesus virou para ele e falou o seguinte: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Quanto a você, vem e me siga agora. Puxa vida. Olhando isso fora de contexto, parece que Jesus foi a pessoa mais insensível que se possa imaginar. Lembra que eu falei do anacronismo? Analisar algo do passado com categorias de hoje de maneira artificial? Vamos analisar esse episódio de Jesus de maneira anacrônica. Se eu pensar nesse episódio de Jesus com critérios brasileiros de sepultamento no Brasil, de língua portuguesa, etc., eu vou imaginar a seguinte cena. Jesus estava passando, um jovem viu Jesus passando, o pai dele estava no velório lá, a família toda chorando. Aí ele saiu do velório correndo, talvez perto de algum cemitério, em algum lugar, e falou assim: ô Jesus, eu estou sofrendo tanto, meu pai acabou de morrer, eu estou fazendo o velório dele ali, deixa só eu sepultar o meu pai que depois eu vou seguir o Senhor. E Jesus veio para ele e falou assim: não, deixa que os mortos sepultem o seu morto, você vem e me segue agora ou não vem mais. É essa a imagem que eu vou ter. Mas calma, como diz o Silvio Santos, calma, vamos analisar dentro do contexto. Isso é a Bíblia 3D. E essa semana, já vou dar um spoiler aqui, é apenas uma degustação que eu estou dando para você. Tem muito mais coisa para eu passar. Você não faz ideia. Tem muito mais coisa vindo pela frente aí. Muito mais coisa, tá bom? Como é que eu entendo isso dentro da Bíblia 3D, dentro do contexto da época? Lembra que eu expliquei para vocês que o túmulo naquela época não era como o túmulo de hoje, que você faz um buraco no chão e enterra a pessoa, ou como um gavetão desses de cemitério, etc. Pois bem, então vamos lá. Na época de Jesus, a pessoa não era enterrada como é hoje. Eu estou falando em Israel, havia outros lugares que eram enterrados. Você tem que diferenciar o sepultamento, a cultura do sepultamento entre os judeus era uma, entre os egípcios era outra, entre os romanos era outra, entre os gregos era outra. E mesmo entre Roma, houve modificações. Tinha uma época em que os romanos cremavam os mortos e guardavam só as cinzas em casa e assim por diante. Mas falando de Jesus, do contexto de Jesus, a pessoa era lavada, como eu falei com vocês e tudo mais, e ela era colocada dentro dessa caverninha que eu falei com vocês, esse túmulo, deitada numa cama de pedra, com aqueles lençóis que eu falei com vocês. Aqueles lençóis. Ela era enrolada, perfumada e colocada ali numa cama de pedra. As pessoas saíam, fechavam a porta do túmulo com uma pedra redonda pesada, por isso que Maria Madalena assustou quando viu a pedra removida, lacravam aquela pedra e iam todos para casa, chorar o seu morto. Durante um ano o corpo ficava ali dentro. Agora olha que interessante, durante esse um ano os judeus não consideravam que a pessoa tinha sido sepultada. Não, Rodrigo, não. Apenas ela tinha sido colocada no sepulcro. Olha que interessante. Jesus teve o seu corpo colocado no sepulcro. Colocado no sepulcro. Tanto é que Maria fala assim, vamos ver onde o sepultaram, quer dizer, onde o colocaram no sepulcro. No original grego, toda vez que fala que Jesus foi sepultado, foi colocado no sepulcro. Ou seja, colocado no sepulcro não é a mesma coisa de sepultado. Tá, Rodrigo? Então quando é que acontecia o sepultamento? Esse corpo ia ficar fedendo. Calma. Lembra que eu falei que o pessoal saía e fechava a pedra e colocava um lacre? Pois bem, vá anotando isso aí. Durante um ano, o corpo ficava lá dentro. É lógico que um ano e pouquinho, já era o suficiente para o corpo entrar em decomposição, os ossos soltarem da articulação ali, e depois de um ano,
um parente do morto, geralmente era o pai se fosse o filho, ou o filho primogênito se fosse o pai, ou o marido se fosse a mulher, alguém muito chegado, iria até ali com as testemunhas, quebraria o lacre daquela pedra, rolariam a pedra, entrariam lá e só havia ossos. Geralmente quem fazia esse trabalho de tocar no osso, muitas vezes eram as mulheres, por questão de purificação. No caso de Jesus, José de Arimateia participou, mas geralmente quem tocava nos ossos ou no corpo, lavava o corpo, eram mulheres, por causa da purificação dos judeus. Mas você entrava e tirava os ossos. Esses ossos, então, eram guardados numas caixas de pedra, chamadas ossários ou ossuários. A caixa tinha o tamanho, a dimensão de um fêmur, que é o maior osso do corpo humano. Então ali dentro da caixa você colocava os dois fêmures, não sei como é que é o plural de fêmur, né? Um osso fêmur e o outro osso fêmur. E colocavam a tíbia, todos os ossos ali, o crânio. Depois você fechava essa caixa de pedra e colocava num lóculo embaixo assim, para economizar espaço. Aí você limpava aquilo e o túmulo estava preparado para receber outro membro da família que morresse. Perceberam? Ou seja, um mesmo túmulo familiar podia abrigar vários membros da família que fossem morrendo. Aí, quando morria outro membro, você ia lá e colocava o corpo dele, um ano depois você tirava os ossos e você guardava nessas caixas de pedra chamadas ossuários para economizar espaço. E quando dois ossos estavam juntos, porque já encontraram em Israel ossuários, por exemplo, onde você tem dentro de uma mesma caixa de pedra o osso ossada de 2 ou 3 pessoas ali dentro da caixa de pedra. E comumente se dizia no aramaico da época de Jesus, quando os ossos de pessoas parentes eram colocados juntos, o seguinte: felizmente o morto está com seus mortos. Que muitos comentaristas deduzem pode ser a expressão idiomática que estaria por detrás da resposta de Jesus: deixe aos mortos sepultar os seus mortos. Agora, não sei se você prestou atenção, somente nesse dia que os ossos eram retirados de cima da cama de pedra e colocados dentro da caixa de pedra, somente nesse dia é que a pessoa teria sido sepultada. Até então, 1 ano depois da morte dela, ela não era sepultada, ela era depositada no sepulcro. Percebeu a diferença? Tanto é que em árabe, no Líbano, tem uma expressão que muitos libaneses usam, pais, o Kenneth Bailey fala disso, que ele via no porto um pai despedindo dos filhos que queriam ir embora do Líbano, não queriam voltar mais, e o pai chorando falava assim: mas você vai sem me sepultar? Ou seja, essa expressão, você vai sem me sepultar, tem até uma bênção que os beduínos dão para os seus filhos: meu filho, você haverá de me sepultar. Ou seja, eu terei o privilégio de ser sepultado pelo meu filho que vai estar bem. Então essa expressão sepultar o pai não significa que o pai dele estava morto. Significa o quê? Que ele queria esperar o pai morrer, passar 1 ano da morte do pai, aí ele entraria no sepulcro, tiraria os ossos, colocaria na caixa e depois, livre das suas obrigações de filho, ele poderia seguir a Jesus. Ou seja, quando Jesus estava estrada fora e aquele jovem falou: Senhor, te seguirei por onde quer que fores, mas deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Gente, o pai dele talvez estava vivinho da Silva. Vivinho da Silva. O deixe-me primeiro sepultar o meu pai, ele queria primeiro esperar que o pai morresse, esperasse 1 ano para tirar os ossos do pai, aí ele estaria livre para seguir Jesus. Não mudou a compreensão do texto? Deixe-me responder uma coisa que alguém pode perguntar aqui: mas Rodrigo, vem cá, então nesse critério Jesus não foi sepultado? Não. Jesus não, pelos critérios judaicos, Jesus não foi sepultado. Ele foi colocado no sepulcro. E agora você já sabe que ser colocado no sepulcro não é a mesma coisa de ser sepultado. Não são sinônimos perfeitos. Percebeu? Não são sinônimos perfeitos. As únicas exceções que eu poderia mostrar na Bíblia são as seguintes. Quando Paulo fala do credo cristão, Paulo fala: porque se cremos que Jesus foi sepultado, morto e ressuscitado, Paulo usa a expressão sepultado. Mas Paulo ali estava escrevendo para um público não judeu. Paulo era o pregador dos gentios. Então ele usava uma linguagem que os gentios iriam entender. Porque tudo que eu falei com vocês era dentro da cultura judaica. Perceberam? Segunda aparente exceção, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro,
a Bíblia fala que Jesus chega lá, né? Ele chora, e está em João capítulo 11, e aí Maria fala com ele assim: se o senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido, porque já tem 4 dias que está sepultado. Só que essa expressão no grego não é 4 dias que ele está sepultado, mas 4 dias que está no sepulcro. É diferente estar sepultado. Esclareceu? Você gostou dessas explicações? Então, vamos patrocinar, vamos apoiar esse movimento de levar a Bíblia para sempre, para todos os lugares. Não é apoiar o meu nome, não é dar suporte à minha pessoa, não, é essa mensagem bíblica aqui. Sabe, eu vou contar para vocês um sonho que eu tenho tremendo, é conseguir construir um museu de arqueologia bíblica do UNASP. Nós temos um acervo maravilhoso lá que nenhuma outra coleção do Brasil tem, nem a USP tem a coleção que nós temos, nem o Museu Nacional do Rio de Janeiro que pegou fogo tem a coleção de artefatos originais que revelam a Bíblia. E eu quero o apoio de vocês para construir esse museu. Como? Calma que eu vou dar um jeito. A gente vai pensar em alguns projetos aí que você pode ajudar a gente a construir um museu de arqueologia bíblica. Viu? Que não é para mim, não é nada de dinheiro para mim. Tá bom? Construir um museu de arqueologia bíblica. Outro sonho que eu tenho, que esses vídeos que eu estou fazendo cheguem a mais e mais pessoas. Então você pode ajudar apertando o dedo aí no aviãozinho, passando para os amigos, os links. Olha aqui o que esse cara está falando da Bíblia. Porque ele vai ouvir a Bíblia. Tá bom? Vou falar com vocês, eu poderia ficar apenas dando as minhas aulas no NASP, that's it, meu salário está guardado no final do mês. Mas por que eu insisto em fazer tantas coisas extras? É programa Evidências, é vídeo para o YouTube, é Semana Bíblia 3D. É porque, gente, quanto mais pessoas tiverem contato com essa mensagem, para mim melhor. Então cada um vai de um jeito. Alguns é através de um livro que eu escrevi, outros é através de um vídeo que eu gravei, outros é através de um programa que eu fiz para a TV, outros é através de uma aula que eu dei, uma palestra, um bate-papo, não sei. Você tem que receber essa mensagem.